Sinto teu fluir agora, Santo Espírito, venha me encher. Juízes 13, 16 a 18. Quem achou pode ficar em pé. A gente lê. O tema da ministração é Meu Nome é Maravilhoso. Amém? Diz assim a palavra: Porém o anjo do Senhor disse a Manoá: Ainda que me detenhas, não comerei do teu pão, e se fizeres holocausto, o oferecerás ao Senhor. Porque não sabia Manoá que fosse o anjo do Senhor. E disse Manoá ao anjo do Senhor: Qual é o teu nome? Para que quando se cumprir a tua palavra, te honremos. E o anjo do Senhor lhe disse: Por que perguntas assim pelo meu nome, visto que é maravilhoso? Amém? Pode se sentar. Maravilhoso. O meu nome é maravilhoso. Maravilhoso. Essa palavra significa aquilo que causa admiração, fora do comum, algo admirável, surpreendente, incrível, extraordinário, sobrenatural. E somente alguém admirável como Jesus encaixa perfeitamente nessas descrições. Jesus é maravilhoso, aleluia! Jesus é maravilhoso, glória, pois, a Ele, aleluia! Pode aplaudir, porque é maravilhoso para nós. Glória a Deus. O anjo da aliança é Jesus. Nós temos uma aliança com o príncipe dos exércitos do Senhor. Eis aqui um episódio sobrenatural em que haveria de nascer uma pessoa com uma unção especial, alguém que iria livrar o povo de Israel das mãos dos filisteus. E novamente, presta atenção, novamente uma mulher estéril iria gerar um filho debaixo do milagre do Senhor Deus Todo-Poderoso. A Bíblia não diz o seu nome, não diz o nome dessa mulher. Só sabemos que ela seria mãe de alguém muito importante. E por isso teve uma visita muito especial e importante. O anjo do Senhor apareceu a esta mulher e lhe deu a notícia que o menino seria nazireu, consagrado a Deus. Por isso essa mulher não deveria beber vinho, nem bebida forte e nem tocar em coisa imunda. Aquela mulher vai e conta ao seu marido tudo o que aconteceu. E ele também deseja ver o anjo do Senhor. Então aquele homem chamado Manoá ora assim: Ah, Senhor meu Deus, rogo-te que o homem de Deus que enviaste venha outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. Juízes capítulo 13, versículo 8. Deus ouviu a oração de Manoá e de novo o anjo apareceu à mulher quando ela estava sentada no campo e Manoá não estava lá. A Bíblia diz que aquela mulher se apressou e foi chamar o seu marido. E o anjo também fala a Manoá tudo quanto havia dito a mulher e que ela seria mãe do menino tão especial e tão famoso. Manoá quis oferecer um cabrito para o anjo e ele não aceitou. Então Manoá faz a tão inspirativa pergunta. Ele diz: Qual é o teu nome? O anjo do Senhor responde: Por que pergunta assim pelo meu nome, visto que é maravilhoso?
maravilhoso. Você sabe quem é chamado assim de maravilhoso? Hã? Jesus. Sim, Jesus Cristo é maravilhoso e maravilhosamente se manifesta na terra, entre os homens, fazendo maravilhas, fazendo milagres, abrindo úteros estéreis, gerando vida, operando milagres, operando poder, operando a glória de Deus. Aleluia! Jesus é maravilhoso. O anjo da aliança apareceu a Manoá e era Jesus Cristo. Glória a Deus, porque está escrito na palavra: no princípio era o Verbo e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas e sem Ele nada do que foi feito se fez. Amém. João capítulo 1, versículo 1 ao 3. Desde o princípio, Jesus, o Filho, já existia. Ele estava desde o princípio com o Pai. Esta é a revelação da palavra. E se está revelado, então é incontestável. Jesus estava desde o princípio de todas as coisas. Jesus é o nosso maravilhoso conselheiro, o príncipe da paz. E esse maravilhoso conselheiro, esse príncipe da paz, esse Senhor e Rei está aqui neste lugar. E Ele, a Bíblia diz que Ele habita no meio dos louvores. Eu louvo a presença de Deus que está aqui neste lugar. Você louva também? O príncipe da paz está entre nós. Glória a Deus. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Isaías capítulo 9, versículo 6. Dá uma glória a Deus. Nasceu, cresceu, morreu e ressuscitou, e um dia virá nos buscar o nosso Príncipe da paz. Quando Ele voltar e buscar a sua igreja, nós viveremos eternamente, para sempre com Ele, em paz. Aleluia, glória a Deus. Por isso disse ao anjo Jacó, quando ele atravessou o vale de Jaboque, ele teve a felicidade de encontrar também com o maravilhoso. Quando ele atravessou o vale de Jaboque, ali lutou com o anjo, e Deus mudou o seu nome, o nome de Jacó, suplantador, para Israel, príncipe. Jacó disse ao anjo: rogo-te, como te chamas? Respondeu ele: por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Gênesis capítulo 32, versículo 29. Observe, quando Manoá pergunta para o anjo: como é o teu nome? Por que perguntas o meu nome, visto que é maravilhoso? E quando Jacó encontra também com o anjo, ele pergunta: qual é o teu nome? Olha, por que pergunta pelo meu nome? Não parece? E ali, na experiência de Jacó, o anjo o abençoou. E agora, aquele lugar, Jacó não chamou aquele lugar de Peniel, porque disse: vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Veja em Gênesis capítulo 32, versículo 30. É verdade. Quem se encontra com Jesus, a sua vida nunca mais será a mesma. Quem se encontra com Cristo pela estrada da vida, a sua vida será mudada, a sua vida será tocada, a sua vida será transformada, porque em Jesus há poder. Jesus é maravilhoso, Jesus é incomparável, Jesus salva, Jesus liberta, Jesus transforma. Ele pode operar na minha vida e na sua vida, porque nos céus e na terra não há outro nome mais poderoso do que o nome
terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Filipenses capítulo 2, versículo 8 ao versículo 11. Aleluia! O nome de Jesus é o nome mais lindo e mais poderoso do universo. A este nome todo joelho há de se dobrar, toda língua há de confessar que só Ele é Rei, que só Ele é Senhor, que só Ele é poderoso, porque acima desse nome não existe ninguém, não existe nenhum poder, não existe ninguém maior do que o nome de Jesus, porque o nome de Jesus é o nome mais excelente que existe. É maravilhoso. E na aliança de salvação do povo de Israel, Manoá foi o pai do guerreiro e valente, um herói. Seu nome? Sansão. Ele era ungido. Sansão, com uma queixada de burro, matou 1000 filisteus de uma só vez. Aquela mulher do campo, que o anjo do Senhor a visitou, deu à luz a um dos maiores personagens da história bíblica de todos os tempos, o Nazireu, Sansão, que libertou o povo de Israel com a força de Deus escondido nos seus longos cabelos, que jamais deveriam ser cortados. Queridos, nós precisamos crer e confiar de todo o nosso coração que somos vitoriosos, pois servimos a um Deus incomparável. Você é um vencedor, porque o seu Deus é o maior vencedor que existe. Ele é um Deus incomparável. Tenha fé no Filho de Deus. Seja salvo, seja curado, seja liberto, seja um vencedor. Põe a sua fé em Jesus. A fé nunca sabe para onde está sendo direcionada, mas ama e conhece aquele a quem orienta. Escreveu Chambers. Tenha fé em Jesus. Tenha fé no Filho de Deus e seja um vencedor. Todo o joelho tem que se render ao nome de Jesus. Todos o joelho há de se dobrar. Todos um dia, por bem ou por mal, há de se render ao nome de Jesus. Toda língua confessará, seja no céu, seja na terra ou no inferno. Todos se curvarão perante o Senhor Jesus Cristo e toda língua pronunciará este nome com temor e tremor. Aleluia. Toda língua há de confessar com temor e com tremor. Nome excelente, mais excelente do que os dos anjos do céu, é o que diz o escritor de Hebreus no capítulo 1, no versículo 4. Diz assim: feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Ele é o maior. Jesus é o maior. Jesus é maravilhoso. O nome de Jesus é maravilhoso. O nome de Jesus é mais excelente do que qualquer outro nome. O nome de Jesus é mais poderoso do que qualquer outro, que espanta até mesmo os demônios quando escutam este poderoso nome. No nome de Jesus o diabo é repreendido e os demônios fogem. No nome de Jesus as enfermidades se vão e a cura acontece. No nome de
meu Salvador. Nome maravilhoso. Vocês acham que o nome de Lúcifer mete medo e espanto? Pois é, mas tem gente que morre de medo de falar esse nome. Não, esse nome feio é feio mesmo, né? Lúcifer. Às vezes quer falar o nome de Lúcifer, de diabo, de Satanás. Ah, o inimigo. Ah, o trem ruim. Ah, o bicho ruim. Porque tem medo, tem gente que tem medo. Agora eu quero falar para vocês. Põe esse nome satânico de Lúcifer diante do nome de Jesus e ele vira piada. Dá até pra gente rir. Coloca esse nome Lúcifer, Satanás, diabo, diante do nome de Jesus e ele se torna diabo, ele se torna piada. Põe esse nome de Lúcifer diante de Jesus de Nazaré, do leão da tribo de Judá, e ele vira uma lagartixinha de nada diante do leão da tribo de Judá. Põe ele de frente com o leão da tribo de Judá, e esse tal de Lúcifer não passa de um rato de esgoto, pois Jesus é maior. Aleluia! É verdade. Jesus, o leão, e Lúcifer, lagartixa asqueroso, coisa feia. Rato é nada diante do leão. Quem é a nossa defesa? É o leão da tribo de Judá, queridos. Não precisamos ter medo do diabo, porque quando ele vier contra nós, nós podemos esconder debaixo das asas do Altíssimo e ele nos guardará. O Senhor é o guarda de Israel, e a Bíblia diz que não dormirá, não tosquenejará, não tirará nem cochilo. O guarda de Israel, ele nos guarda. Então o diabo não pode nos colocar medo, porque nós somos guardados e temos o sangue do leão de Judá sobre as nossas vidas. E Jesus é maior. Pronto e acabou. Se você vive em Jesus, se a sua vida está guardada nele, não tem que ter medo. Pois a Bíblia diz que aquele que quis ser semelhante ao Altíssimo, caído do céu, lançado ao inferno, será zombado, será escarnecido, será envergonhado. Ele já se transformou no espanto. E dirão: não é este que fazia estremecer a terra e que fazia tremer os reinos? Pois é, esse derrotado e fracassado, esse nome abominável, esse nome do mal, esse nome maldito, será lançado ao inferno, no mais profundo abismo. É o que está escrito na palavra, no livro do profeta Isaías, no capítulo 14. Mas o nome de Jesus será honrado e adorado. O nome de Jesus será honrado, será adorado para sempre. A Bíblia diz: para sempre e eternamente. Amém. É um nome que não passa jamais. É um nome que não fica fora de moda, porque é o nome do Rei poderoso e maravilhoso. O Deus maravilhoso se revelou no Verbo vivo. O seu nome é Jesus. No Evangelho de Lucas, no capítulo 1, dos versos 26 a 38, nos revela o que aconteceu com uma jovem virgem da cidade de Belém, que se chamava Maria, e que o anjo de Deus lhe disse que ela conceberia no poder do Espírito Santo, e o seu nome seria Jesus, porque ele iria salvar o seu povo dos seus pecados. Magos e pastores vieram e adoraram aquele menininho deitado numa simples manjedoura, e ali havia nascido o Salvador, visto que é maravilhoso. Então os anjos vieram e anunciaram aos pastores: eis que vos trago novas de grande alegria, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Lucas 2, versículo 10 e 11. Cantaram e adoraram a Jesus. E os magos do Oriente, que vieram de tão distante, perguntaram: onde está aquele que é nascido Rei dos Judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Prostrando-se, adoraram e, abrindo seus tesouros, ofereceram presentes: ouro, incenso e mirra. Que maravilha! Até as estrelas do céu reconhecem
Deus é digno de glória. Jó, no capítulo 9, versículo 10, ele expressa a grandeza de Deus quando ele diz: Deus faz coisas grandes e maravilhosas e os seus milagres não têm fim. Quando Jó fez essa declaração, ele estava na cinza, estava coberto de feridas extremamente dolorosas e havia perdido tudo: sua família, sua riqueza, sua saúde, sua paz. E mesmo assim, nada poderia impedi-lo de maravilhar nos grandes feitos, nas maravilhas e nos milagres do seu Deus. Nossa pequenez não tira o brilho da grandeza do nosso Deus, nem os nossos fracassos e pecados. Deus é Deus, Deus é maravilhoso, assim como dizia o meu velho pai, que já se foi e está na glória com seu Senhor. Deus é maravilhoso. E sempre que essa palavra maravilhoso é usada nas Escrituras, nenhuma vez ela é descrita como qualidade ou realização de um homem. Esse adjetivo descreve os atributos e obras de Deus, seus feitos, sua graça, sua sabedoria, sua glória, sua excelência, sua habilidade, sua bondade. E assim, de maneira mais linda, Jó toma essa palavra profundamente descritiva para dizer que Deus faz grandes coisas e maravilhosas e que seus milagres não têm fim, eles são eternos. Os milagres de Deus não têm fim e são eternos sobre a minha vida e sobre a sua vida. Você tem um eterno Deus, um Deus maravilhoso e excelente. Jesus é a exata expressão do amor de Deus, da sua graça, do seu perdão. Ele é o Filho unigênito que veio para nos resgatar e nos salvar dos nossos pecados e das nossas condenações. Jesus, o Verbo vivo de Deus, veio para nos salvar, nos livrar, nos perdoar, nos amar. Conta-se que um dono de uma mansão certa vez hospedou um parente distante pela primeira vez em sua casa. E o hóspede, aquele hóspede, praguejava e blasfemava sem cessar. Quando o anfitrião lhe perguntou se ele não tinha temor de ofender a Deus com tal linguagem, o visitante apenas respondeu: não, eu nunca vi Deus. Na manhã seguinte, os dois homens começaram a andar pela mansão e começaram a olhar belos quadros, belas pinturas, obras de arte mesmo, espalhadas pela mansão e nos jardins também. Então o visitante perguntou: quem fez tudo isso? E o anfitrião respondeu: meu filho. O visitante exclamou: como você é feliz por ter um filho admirável. Então aquele anfitrião retrucou e disse: como você pode dizer isso? Você nunca o viu? Surpreso, o visitante replicou: mas eu vi as obras que ele realizou. Então o dono da casa, com uma tremenda sabedoria, abriu a janela e falou: olha aquelas montanhas, olha o céu azul, foi Deus que criou. Você nunca o viu, mas você pode contemplar as suas obras e seus grandes feitos. Ninguém jamais viu a Deus. Contudo, nós podemos contemplar a sua criação todos os dias. Podemos reconhecer a sua existência e a sua majestade. Cada um de nós tem que crer que esse Deus Criador também é Deus Salvador, que deu seu Filho Jesus Cristo para que pudéssemos conhecê-lo. Jesus fez uma declaração certa vez. Ele disse: quem me vê a mim, vê ao Pai. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me ao menos por causa das mesmas obras. João capítulo 14, versículo 9 ao versículo 11. Por que perguntas assim pelo meu nome, visto que é maravilhoso? Meus irmãos,
minhas irmãs, igreja do Senhor, povo de Deus, diante da grandeza, diante da magnitude desse Senhor, nós temos que adorar, nós temos que servi-lo, nós temos que dedicar a nossa vida inteiramente, completamente a Ele. Temos que amá-lo de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, com todo o nosso ser, com todas as nossas forças e com tudo que temos, a nossa vida, com os nossos bens, porque Deus merece o nosso amor e a nossa fidelidade. Sinceramente, o Senhor merece a nossa adoração sincera e quebrantada. O Senhor merece as nossas lágrimas. O Senhor também merece o nosso sorriso, porque Deus é maravilhoso. Jesus é maravilhoso. E maravilhoso é o doce Espírito Santo de Deus. E Ele habita em nós. E Ele nos faz povo de Deus. Esse doce, maravilhoso Espírito Santo é o que gera vida em nós. É que faz de mim, de você, pessoas diferentes nessa terra. Por isso temos que amá-lo, temos que servi-lo, temos que adorar. Porque quando encontramos com o maravilhoso em nossas vidas, tudo tem que mudar. A glória de Deus nos transforma. Moisés se transformou quando viu a glória de Deus. De um homicida, ele se tornou um grande líder do povo e profeta. Quando Saulo de Tarso se encontrou com o maravilhoso Cristo no caminho de Damasco, ele se transformou de um assassino cruel em um bom homem e pregador do Evangelho. Jacó, quando se encontrou com o maravilhoso, ele deixou de ser um enganador para se tornar o pai de uma nação, Israel, príncipe de um povo, patriarca de uma nação, patriarca de um povo e príncipe de Deus. Quando Manoá encontrou com o maravilhoso, ele viu a esterilidade da sua casa acabar e ouviu o choro de uma criança, de um menino nazireu chamado Sansão, para se tornar um grande herói em Israel. E você? Já se encontrou com o maravilhoso? E se já encontrou, veja a mudança que ele fez na sua vida. Amém? Ele mudou a casa do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos, de todos os oliveiras. Os oliveiras, aqueles que o pastor Ediel gosta de falar, e o pastor, o senhor Anderson também. Os oliveiras, saídos, pastor Anderson, da favela do Pinduraçaia, vindos do interior, se encontraram com o maravilhoso e tivemos a sorte mudada, completamente transformados, restaurados, abençoados e prosperamos. Em Deus nós somos abençoados. Quando Deus vem nas nossas vidas, tudo se transforma. Quando encontramos com o maravilhoso, nada pode se tornar a mesma coisa. Tudo se transforma. Jamais os mesmos seremos. O que eu e você vamos fazer com a experiência que tivemos com o anjo da aliança? Visto que é maravilhoso, o que faremos? Vamos glorificar a Deus com as nossas vidas? Ou vamos viver de qualquer maneira, de qualquer jeito? Nós temos um grande Deus, e grandioso é o seu amor para conosco. Um Deus Emanuel, um Deus que está conosco, como diz a palavra em Isaías capítulo 7, versículo 14. Portanto, mesmo o Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e o seu nome será Emanuel. Jesus está com você. Ele tudo pode. Você crê? Então confie, espere e o ame. Wills escreveu: Cristo é a pessoa mais singular da história. Ninguém pode escrever a história da raça humana sem dar o primeiro e mais importante lugar ao humilde mestre de Nazaré. O rabino Stephen Wise disse tudo sobre Jesus. Ele diz: você descobrirá que ele é divinamente humano. Não é agradável para nós, da casa de Israel,
aparecesse, todos cairiam de joelhos em adoração, porque Jesus é maravilhoso, o nome mais excelente entre todos. Imagine uma reunião de todos os homens poderosos, ilustres dessa terra. Se Shakespeare aparecesse, o famoso poeta, escritor dos romances, Romeu e Julieta, mais famoso, todo mundo ia reverenciar. Mas se Jesus chegasse, todo joelho se dobraria e toda boca confessaria que Ele é o Senhor, que Ele é Jesus Cristo maravilhoso, o Deus forte, o Pai da eternidade, o Príncipe da paz, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, o Ancião de dias, a estrela da manhã, o Sol da justiça, aquele que venceu, aquele que vencerá para sempre, aquele que tem todo o poder no céu e na terra, pois Ele é maior. Por isso ame ao Senhor. Ele é tudo. Diga assim: Jesus é tudo. Quero que você fique em pé. Você crê que Jesus está aqui? Amém. O maravilhoso está entre nós? Amém? Eu sei que Ele está aqui. Eu posso ver, contemplar com os olhos da fé. Mas se eu e você pudesse contemplar o Senhor Jesus aqui neste lugar com seus olhos físicos, o que você faria? Eu disse no culto das 16 que eu sou fleumática. Fleumática, cara, mais contida assim, né? Mas eu confesso pra vocês, eu sei que Ele está aqui. Mas se eu pudesse contemplá-lo com os meus olhos carnais, toda a fleumatice cairia por terra, cara. Porque eu sairia correndo aqui. E confesso pra vocês que nem quem tá lá, André, que tá lá na porta, ia chegar primeiro que eu. Porque eu ia sair aqui correndo, descabelar, ia me jogar nos pés desse amado Jesus, desse maravilhoso, que deixou a sua glória para morrer no meu lugar. Jesus é digno de glória, queridos. Jesus é digno do nosso amor. Jesus é digno das nossas lágrimas, do nosso sorriso. De tudo em nós Ele é digno. Por isso eu quero te desafiar. Ele está aqui. Você não precisa ver com seus olhos naturais, mas você pode ver com seus olhos espirituais. Imagine Ele entrando aqui nesse corredor para receber a sua honra e a sua glória. O que você faria? Eu quero que você feche seus olhos e comece a agradecer ao Senhor. Comece a declarar palavras de amor, palavras de honra, palavras de carinho, palavras de gratidão a esse Jesus, que é o anjo da aliança e que nele somos aliançados com o Pai. Pode tocar os instrumentos, eu quero ouvir a sua voz. Se Jesus chegasse aqui, você ficaria aí paradão? Calado? Qual seria a sua expressão? Eu quero te dizer que Ele não
da nossa existência. E Ele, esse Deus maravilhoso, que um dia nasceu, um menino, se tornou homem, subiu naquela cruz, morreu, mas ressuscitou. E hoje é nosso noivo. Um dia irá nos maravilhar de uma maneira espetacular. Ele virá, os céus se abrirão e Ele levará a sua noiva, a sua igreja. Nós poderemos ficar maravilhados de eternidade em eternidade diante dele, porque Ele nos chamou, nos amou, nos salvou. Este é o nosso Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Por isso vamos continuar adorando esse menino que nasceu. Obrigado, Senhor.
E agora eu quero te pedir que o Senhor abençoe meus irmãos e minhas irmãs. Dê a eles a cada dia a tua bênção, a tua paz, a tua unção, a tua graça. Senhor, dê a eles uma semana abençoada debaixo da presença do Senhor. Deus, que nunca falte sobre a vida deles o óleo da tua unção, que é a tua presença. Santo Deus, que o Senhor me abençoe com meus irmãos. Abençoe cada um dos meus irmãos com a tua bondade, com a tua misericórdia e com o teu amor. Meus irmãos e minhas irmãs, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e as santas consolações do Espírito de Deus esteja sobre a sua vida.